vai iniciar a gravação. E, como podem ver, já estamos, nesta altura, com a imagem, com mais um convidado muito especial aqui para o 16 Válvulas. Um convite, podemos dizer, relâmpago, um convite, de facto, até a Inglaterra, para falarmos hoje sobre Fórmula 1. Não sei se conseguem já reparar na indumentária do meu convidado, ele tem ali uma referência à McLaren, mas vai ser efetivamente a Fórmula 1 e a McLaren no motivo da nossa conversa. Consegui chegar à fala então com o João Rodrigues, português, representante português, podemos dizer, porque não conheço mais ninguém dentro da equipa McLaren de Fórmula 1, e não só, dentro da McLaren, e o João aceitou o meu convite de uma forma extraordinária, espontânea, muito rápida, para vir falar não só, naturalmente, do seu trabalho, neste caso o envolvimento com a McLaren, mas também falar de Fórmula 1, falar um bocadinho também destes sonhos de quem sai de Portugal e vai para, neste caso, podemos dizer, os maiores especialistas de desporto motorizado, que será a Fórmula 1, que será, neste caso, de modalidade rainha. E por isso, sem mais demora, João, está feita a introdução. Muito boa noite. Um cumprimento especial aí para Londres, onde se encontra, e agradecer aqui a oportunidade. E perguntava-lhe antes disso, e antes de percebermos em concreto aquilo que faz na McLaren, daquilo que se pode saber, perguntava-lhe como é que foi, ou por onde é que começou até chegar à McLaren, porque até pode ser aqui um exemplo para pessoas que também aqui em Portugal almejam outro tipo de trabalho e outro tipo de funções, porque não, ligados à Fórmula 1. Qual foi o percurso do João? Boa noite e bem-vindo. Desde já, boa noite, Gonçalo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui a falar sobre a Fórmula 1 em português, que é algo raro para mim. Vou tentar não utilizar demasiados estrangeirismos, peço já desculpa se o fizer. Então, o meu percurso começa num curso profissional, é um bocado caricato, começa num curso profissional, uma decisão um bocado esquisita, aos 15 anos, num curso profissional de mecatrónica automóvel, na Brutera, em Coimbra. Eu sou de Coimbra, desde já a dizer. Sigo depois para o ISEC, onde estudei Engenharia Eletromecânica. No fim da minha licenciatura, tentei ingressar no mestrado em Cranfield na altura. Não consegui, porque já era demasiado tarde, já estávamos ali na altura de setembro. Foi-me dito que deveria tentar até fevereiro, março do ano seguinte para tentar conseguir uma vaga. João, eu peço desculpa, de vez em quando vou ter que me interromper para perceber claro. Isso. Portugal, Coimbra, tudo mais, e de repente Cranfield. Porquê? Com tantas oportunidades, França, sei lá, por exemplo, noutras equipas, porquê a escolha específica de Cranfield, da Inglaterra? Bom, na altura a minha decisão estava entre Cranfield e Oxford Brookes, sendo esses os óbvios, na minha opinião, sendo esses os óbvios em termos de formação de motorsport, mestrados e licenciaturas, sendo esse o topo, na minha opinião. E percebeu que em Portugal não havia hipótese, teria mesmo para continuar com essa vontade do desporto motorizado, tinha que sair de Portugal, ou ainda sondou algumas equipas em Portugal antes dessa aposta? Não, na altura, aliás, essa questão é muito pertinente. Na altura eu tentei fazer alguns estágios com equipas em Portugal, principalmente rally, porque é isso que inicialmente me apaixonou no desporto motorizado, foi os rallies e as bajas e todo o terreno no geral, não a Fórmula 1. Tentei contactar, mas não consegui fazer nenhum estágio, nem de forma remunerada, nem não remunerada, e então vi-me ali um pouco sem oportunidades e decidi continuar a estudar e investir no meu percurso. Nessa altura, como não entrei, depois acabei por ir estudar para Leiria, para a ESTG, o mestrado em Engenharia Automóvel, que aconselho imenso. Foi lá que tive o meu primeiro contato com Fórmula Student. Isso sim, fulcral para qualquer pessoa que queira entrar na Fórmula 1. Fórmula Student é fulcral. E passado um ano, fiz uma pausa aí no meu mestrado, ficando só com a pós-graduação, e no ano seguinte ingressei em Oxford Brookes, não em Cranfield, porque depois acabei por ter mais algum tempo para estudar as opções e acabei por decidir por Oxford Brookes, que na altura tinha, e acho que ainda hoje tem, a componente teórica acaba por ser bastante mais forte, sendo a componente prática em Cranfield, as instalações que beneficiam mais Cranfield, mas Oxford Brookes tem mais história e mais ligação àquilo que é a indústria do motorsport, principalmente a Fórmula 1, mas também outras. E é mais procurada, será isso? As equipas, quando precisam de alguém, sim, procuram sim, dentro de quem tenha a formação em Oxford Brookes.
Ok, Sim, percebo. Oxford Brookes tem relações muito estreitas. Há muitas, na altura cheguei a fazer a Ferrari F1 Academy, e esse é um exemplo de um programa que só está acessível a 5, 6, 7 universidades no mundo, sendo uma delas Oxford Brookes e não sendo uma delas, muitas das vezes, Cranfield. Mesmo a Williams, a Renault, tem relações muito estreitas com esta universidade, com Oxford Brookes, e não com Cranfield. Daí a minha Uma aposta opção. certa. Uhum, uma aposta Exatamente. certa. E depois, como foi evoluído? Pronto, depois fui para Oxford Brookes, fiz lá o meu mestrado, mais uma vez ingressei no Pharma Student, apesar de ter feito muito, muito menos do que aquilo que fiz em Leiria, apesar de em Leiria também ter tido uma participação algo modesta em relação àquilo que eu gostaria, certamente, e que aconselharia. E depois ingressei para a Jaguar Land Rover como Multibody Systems Engineer. Portanto, é aqui que eu começo a minha carreira na simulação multicorpos. Quando o faço, tinha na verdade 3 propostas de trabalho e acabei por escolher essa por ser a que me permitiria, apesar de ser a única não em motorsport, essa seria a que me permitiria continuar a trabalhar naquilo que eu queria, que era a simulação multicorpos, e foi por aí que decidi, por achar que mais tarde ou mais cedo a oportunidade dentro de uma equipa de motorsport apareceria. Uhum. E nesse caso, a aprendizagem foi importante, imagino, sempre a progredir, sempre a adquirir mais conhecimentos e a seguir, então, a Jaguar, portanto, esta componente de outro termo que não de competição automóvel, o que é que aconteceu a seguir, neste Sim, caso, ao João? fim de 2 anos e meio, já bastante determinado a passar para a Fórmula 1, acaba por acontecer com a McLaren. Cheguei também a entrevistar com a Red Bull, mas acabei por ficar na McLaren e desde então já estou há pouco mais de 2 anos e meio E na porquê? McLaren. E porquê a escolha do Woking? Tem a ver já com uma adaptação à Inglaterra, os hábitos ingleses, do que ir para Milton Keynes, Não, por exemplo? na verdade, a opção da Red Bull acabou por não estar em cima da mesa e acabou por estar em cima da mesa da McLaren. Ok. E a relocação para Woking não era de todo difícil e acabei por achar que era uma proposta muito boa por saber de onde a equipa estava nesse momento, e dos planos que haviam de voltar ao topo, que me pareciam ambiciosos e parecia ser uma escalada interessante do ponto de vista profissional também. E entra na altura que entra também o Zac Brown. Estou a fazer contas de cabeça, estou a ouvi-lo, Sim, mas eu, há essa eu, mudança eu, eu entro pouco tempo depois do Zac Brown e muito, muito pouco antes do Seidel, do André Seidel. Ou Uhum. seja, aqui já havia um pouco de orquestração do Seidel por trás, apesar dele ainda não estar oficialmente como team principal na altura. Aquilo que eu entro como, aliás, a minha posição na McLaren é única, porque eu estou entre vehicle design e vehicle performance, e acabo por fazer aqui a ponta um bocado entre os dois departamentos, numa tentativa de colmatar algumas falhas que existiam no tempo, principalmente da Honda e no início da Renault. Oh, João, e percebendo então, entra para a McLaren ou para a McLaren de produção de carros, portanto, não Não, Fórmula 1, não, mas não, a não. produção de carros, e a Fórmula 1 é depois uma consequência do trabalho que é feito e quando se percebem que realmente as suas capacidades, os seus skills, como eles dizem, são perfeitamente aceitáveis para a Fórmula 1. Não, eu quando entro já entro exclusivamente para a equipa de Fórmula 1, é completamente separada, é McLaren Racing, não tem, apesar de ser o mesmo edifício, são coisas bastante bem separadas e não tem nada. Eu quando entro já para a McLaren Racing, e é lá que estou desde então. E a sua função é mais, neste caso, na simulação, trabalhar com a equipa que faz a simulação das corridas e da preparação do carro, ou tem outro tipo de funções que o obriguem a ter que se deslocar com a equipa? Não, neste caso é puramente um trabalho de escritório, de Uhum. simulação.
aquilo que eu faço é simulação, mas não tão aplicada ao trabalho pré e pós fim de semana. Aliás, pós fim de semana talvez um pouco, em que eu estou mais ligado ao design do carro e acabo por dar alguma direção de para onde é que o design do carro vai, enquanto que a simulação que é feita antes do evento, puramente, uma simulação um pouco mais simples do ponto de vista computacional, é feita para ajustar o setup. A simulação que eu faço é feita para dar direção em termos de design tanto do carro atual como do carro do próximo ano. E reporta para quem diretamente? Com o Andreas Heidel ou tem outros parte aerodinâmica? Não, eu reporto diretamente ao Head do Design Office, que por si reporta ao James Key. E o James Key por si reporta neste caso, ao Andreas Heidel maioritariamente. Eu ia perguntar, porque é óbvio, e já vou perceber um bocadinho mais à frente, que também tem uma mão sua, podemos dizer, ou mais do que uma mão, na projeção do carro com as novas regras para 2022. Há também já aí uma intervenção sua. Sim. Em boa verdade, já existe uma intervenção quase desde que entrei, apesar de inicialmente uma definição muito crua daquilo que era o carro, mas sim, tem vindo a acontecer e é um dos meus projetos em que eu trabalho, sim. Já vamos falar sobre isso, que eu também já tivemos ocasião, aqui também com um português que faz parte, neste caso concreto, da estrutura da equipa Alfa Romeo Sauber, já ficámos a saber alguns detalhes dos planos dele para 2002, com o Ivan Ismael, que já esteve aqui no 16 válvulas. Neste seu caso, já vamos falar do carro 2022, mas queria deixar aqui uma nota muito rápida sobre o ano 2021 e queria perceber qual é a sua opinião na evolução da McLaren, principalmente nestes 2 anos. Nota-se um ganho muito grande de 2020 para 2021 e eu pergunto, porque o João será a pessoa mais indicada para me explicar o segredo do sucesso, onde é que está efetivamente o segredo para a McLaren neste ano de 2021? Sabemos que acontecem também por vezes, e aconteceu recentemente em Baku, fim de semana menos positivos, mas uma temporada muito positiva, principalmente com o Lando Norris a pontuar sempre, tem poucos abandonos, está a nível da classificação do Mundial muito bem. Pergunto-me onde é que está o segredo do sucesso para este ano e o que é que evoluiu de 2000 para 2021, na sua opinião? Bom, inicialmente e principalmente a unidade motriz, passando a ser Mercedes, que apesar de o óbvio ser a potência, acho que traz mudanças fulcrais no nosso carro, que extravasam muito daquilo que é a potência, que é levada às rodas. O packaging da Mercedes é completamente diferente, dá-nos a possibilidade de montar de forma completamente diferente tanto à nossa monocoque como ao nosso main case, à nossa caixa de velocidades, digamos assim, e com isso conseguimos também passar, sendo que tínhamos os tokens limitados, passar algumas alterações que já vinham de algum entendimento que eu também trazia do carro do 34A, do 35A, e que foram alterações que nós fizemos, que têm grandes alterações na apresentação dos pneus nas curvas e entre outros. Ou seja, há aqui um crescendo muito grande do entendimento do carro, na minha opinião. Há também o aumento de potência, há também algum acrescento de competência na parte operacional, ou seja, cada vez menos a falhar pit stops, cada vez mais rápidas. Obviamente tivemos o problema agora de Sochi com o tempo, mas em termos de erros operacionais nós costumamos estar bastante bem. Isso obviamente traz consistência. Em termos aerodinâmicos também há algo mais de downforce, não tanto em termos de pico, mas em termos do quão estável a nossa downforce é, e pronto, há um crescendo, mas principalmente eu diria o nosso entendimento do carro é melhor. João, e ter neste ano um piloto completamente diferente em relação àquilo que era no ano passado, estamos a falar daquele que todos nós conhecemos, Daniel Ricciardo,
foi também uma mais-valia, porque se soubemos e apercebemos do lado de fora, naturalmente o João que está do lado de dentro poderá perceber isso de outra forma e explicar-nos de outra forma, mas a adaptação do próprio piloto à vossa equipa também demorou um bocadinho, mas já deu para perceber que a equipa também se adaptou a ele. Não foi só ele que teve que se adaptar à McLaren. Terá sido assim porque o Lando Norris é o mesmo do ano passado, talvez mais maduro, um piloto mais seguro, podemos dizer, e num pico de forma extraordinário, mas aqui há uma grande mudança a nível de pilotos. O que é que me pode dizer de cada um deles, se é que tem algum relacionamento com o próprio Daniel Ricciardo e com o Lando Norris? Não, eu acho que, assim, acho que está certo, há um trabalho de adaptação de ambos, ou seja, neste caso, no caso do Daniel, há um caso há a adaptação da parte dele e da nossa parte. Obviamente, aquilo que são os pontos fortes dele, em termos de pilotagem, acho que não são ideais para o nosso carro, ou seja, aquilo em que ele é bom, que é travagem e entrada em curva, ele tem uma forma bastante característica de o fazer e que não se adapta muito bem àquilo que é a filosofia do nosso carro ou aquilo que são consequências do design do nosso carro, e então há aqui algum trabalho de adaptação da nossa parte e da parte dele. Também é completamente diferente trabalhar com um e com o outro, porque o Lando é um piloto que cresce connosco de alguma forma enquanto piloto de Fórmula 1 e que acaba por aprender a conduzir Fórmula 1 connosco, e, ou seja, adapta-se naturalmente àquilo que são as nossas filosofias, e o Daniel, vindo de uma Red Bull, vindo de uma Renault, obviamente já traz um conhecimento e traz manias, ou seja, é mais difícil dele se adaptar do que um Lando, obviamente, que cresce connosco. Uhum. E aqui, em relação ao fim de semana de Baku, que falávamos aqui atrás de Sochi, já está digerido dentro da própria equipa, já foi jogado para trás das costas. Pergunto que comentário é que nos deixa do que aconteceu, porque naturalmente estamos aqui a falar entre duas pessoas normais, portanto aqui não estamos a entrar em questões técnicas, mas houve muita imprensa, principalmente britânica, que é terrível nesses comentários, a porem as culpas dentro da própria estrutura da McLaren e também com o próprio Lando Norris. Qual é a visão que, neste caso, o João nos pode transmitir em relação àquilo que aconteceu? É assim, a digestão do fim de semana de Sochi é feito da forma natural, ou seja, é feita uma análise após o fim de semana. Obviamente que não é uma análise tão sorridente como a do fim de semana anterior, mas é feita uma análise bastante pragmática daquilo que se passou. A culpa não é, na nossa opinião, do Lando de todo, ou seja, a informação que lhe é dada de o tempo continuar como estava até então não é correta. Houve ali um pouco uma aposta de ambas as partes e obviamente não correu Podia bem. dar muito certo, podia dar certo, Podia como dar também muito certo. Podia dar muito certo. Foi uma aposta que nós fizemos dentro da equipa e correu mal. Ou seja, em termos operacionais, não achamos que tenhamos estado a 100%. Isso foi tudo escrutinado devidamente e, tal como qualquer outra equipa que ganha, se olharmos para a Mercedes, eles também cometem erros destes, só cometem menos, diria eu. E pronto, aprendemos e continuamos e esperamos estar mais fortes na próxima oportunidade de liderar uma corrida desde a primeira volta. E não faz esquecer a festa, pelo menos a festa que foi possível de ver na imprensa, a festa bonita, neste caso é um walking, com o Daniel Ricciardo depois da vitória. Portanto, foi nas instalações da fábrica. Portanto, imagino que o João também tenha tido a participação. Vimos-lo com a taça da vitória em Itália, mas foi uma festa bonita em walking, se foi isso? Sim, eu por acaso não estava presente, estava em Portugal nessa altura. Voltei uma semana depois, mais ou menos, mas sim, é bom ver os troféus regressarem a casa, digamos assim. Ainda se mantém a tradição do tempo que nós conhecíamos, da Ron Dennis, que era os troféus ficavam para a equipa e nunca para os pilotos eram obrigados a entregar os troféus para a equipa? Sim, eu penso que sim. Acho que, aliás, o troféu do Daniel ficou ao lado de um do Senna, penso Isso. eu. Sim, falou-se disso. De Albert Park, penso eu, 93. Acho que foi uma corrida que o Daniel por acaso assistiu e foram postos lado a lado. Tanto esses como os do Lando ficaram todos Muito bem. Todos na fábrica, sim. Muito bem. Não sei se irá continuar assim, mas para já é esse
Gostava. E do resto da temporada, há alguma expectativa de melhoria ainda ou já está o foco todo em 2022? Este fim de semana vamos até Istambul, vamos para o Grande Prémio da Turquia, temos aqui algumas provas também, a parte final da temporada ser no Médio Oriente. O que é que se pode esperar da McLaren para este final de temporada 2021? Assim, em termos de expectativas, nós queremos continuar a lutar pelo terceiro lugar. Obviamente não irá ser fácil, na nossa opinião, nós não achamos que vai ser. Não há mais desenvolvimento em termos de design no carro deste ano. Há, obviamente, trabalho de setup, de fim de semana normal e de explorar um pouco mais o carro, mas não há trabalho puro e duro de design, ou seja, tudo o que seja evoluções aerodinâmicas ou o que quer que seja não vão acontecer. Vai ser mais do mesmo, digamos assim. Todo o foco está neste momento no carro do ano que vem. Uhum. E há alguma mão já sua também para este carro deste fim de semana, de Istambul, ou vai ser depois da corrida que o João vai eventualmente dar ali alguns toques, porque varia de circuito para circuito a questão aerodinâmica, né? Mais asa, menos asa, mais umas asinhas? Sim, eu não estou muito ligado à parte aerodinâmica, ou seja, acabo por fazer trabalho pós-evento, no caso, maioritariamente, e no carro deste ano em específico, faço trabalho no carro se houverem problemas, principalmente problemas de vibração, eu sou o ponto de contacto, ou seja, é de alguma forma recorrente os pilotos queixarem-se de problemas de vibração, e nesses casos sou eu que faço a análise de dados pós-evento e que tento chegar a soluções para mitigar esses problemas. Se não houverem queixas, o meu trabalho continua como até agora, principalmente no carro do próximo ano. E é isso que vamos falar agora. João, o que é que... Eu já ouvi, naturalmente, como lhe digo, porque já tivemos a ocasião de falar do carro do próximo ano com, neste caso, um dos responsáveis a nível da aerodinâmica da Alfa Romeo Sauber. Pergunto-lhe a nível de McLaren onde é que está o foco e o que é que já nos pode dizer do carro do próximo ano. Sabemos que aquele sketch, vamos dizer, ou aquele desenho, scratch que apareceu, não vai ter nada a ver com a realidade. Essa, pelo menos, parece ser a certeza que é posta de lado, mas o que é que nos pode dizer que possa vir a surgir no carro de 2022, que é a tal revolução que todos nós sabemos? Então, no carro de 2022 há uma simplificação muito grande de áreas que eram muito exploradas antigamente, principalmente a zona das rodas dos blown axles e todas essas tecnologias. Alguma tecnologia de suspensão também acaba por ser banida. Há muitas alterações em termos de filosofia para este carro que aí vem agora. Temos as questões dos high rakes e dos low rakes. Achamos que irá ser um pouco mais trivial esta escolha neste momento para o carro 2022. Nós certamente na McLaren temos uma boa ideia daquilo que achamos ser o melhor, e do ponto de vista de engenharia será um carro que continuará muito assente na aerodinâmica, mas talvez não tanto como até aqui, talvez um pouco com a aerodinâmica mais simplificada, talvez um pouco mais estável também, e quando digo estável estou a falar de perturbações como são a direção do vento, as entradas em curva, ou seja, inputs de direção, a atitude do veículo em relação à curva e ao vento, ou seja, tudo isto são coisas que influenciam muito os carros de hoje em dia e que no próximo ano esperamos e achamos que não vai ser tanto o caso. E confirma que o carro que vai aparecer é completamente diferente em relação a este modelo em impressora 3D, parece, que foi apresentado. Sim. Não tem nada a ver com aquilo que vocês vão apresentar. Aquilo que apareceu foi na prática uma proposta da FIA que pouco ou nada cola com aquilo que são os carros que aparecem no fim, ou seja, aquilo que as equipas fizeram até agora foi apenas colar um livery por cima para dar uma animação 3D daquilo que é a aparência do carro. Na prática aquilo cola muito pouco o carro na realidade. Nós neste momento ainda estamos a fechar muito do design, mas com toda a certeza que parecerá pouco, de formas muito gerais parecerá, sim, mas tem pouco que ver.
E pergunto, há liberdade suficiente para haver carros muito diferentes uns dos outros, com filosofias diferentes, ou vamos ter carros baseados no mesmo princípio e vão ser com pequenos detalhes a fazer a diferença entre equipas? Eu acho que há bastante liberdade, ou seja, não haverá liberdade do ponto de vista aerodinâmico como haveria antigamente, na minha opinião, mas há muita liberdade do ponto de vista mecânico, ou seja, quando falamos de tipos de geometria de suspensão, quando falamos dos próprios internos de suspensão, tem-se feito muito trabalho nesse sentido. Ainda estamos a acabar de nos ajustar a coisas que foram recentemente banidas pela FIA e haverá certamente, pelo menos na McLaren, há muita criatividade no que toca à parte mecânica e também alguma coisa na parte aerodinâmica, mas eu acho que aqui na parte aerodinâmica vai ser mais uma questão de boa execução daquilo que se quer do que outra coisa. Haverá certamente no início da temporada muitas surpresas e bastantes ideias diferentes, eu acho. Acho que com um livro tão aberto como nos foi dado, acho que vão haver muitas ideias diferentes. E em relação a uma percentagem que se possa aqui medir em relação ao desenvolvimento deste carro da vossa parte, é um carro que já está a 90, 97, 80, 50? Em que ponto estará nesta altura o carro? Será que eu diria que uns 70%, 80%. Ainda estamos a descobrir muito neste carro. Se olharmos para aquilo que é a evolução, não só aerodinâmica, mas a todos os níveis, nas últimas 3, 4 semanas, continuamos a encontrar muita performance neste carro. Acredito que sim. Muito bem, João. Como tal. Muito bem. Em relação aqui ao futuro, do seu lado particular, João, o que é que tem de expectativa em relação aos próximos anos? Subir dentro da estrutura da própria McLaren, mudar de equipa e procurar outros desafios? Onde é que se está a ver em 2023, 24, 25 e por aí além, João? Bom, para já aquilo que eu vejo é subir dentro da estrutura, ou mesmo que não seja necessariamente subir dentro da estrutura, continuar na mesma estrutura. Esta é uma estrutura que tem sido uma equipa que tem sido bastante simpática comigo em termos de oportunidades. Eu já mudei um pouco a minha função dentro da equipa, não só por causa do cost cap, mas também com vista a alguma reestruturação que foi feita dentro da equipa já antes disso. Tem-me sido dadas muitas oportunidades de aprender coisas novas e de fazer coisas novas e de explorar áreas diferentes da engenharia que me interessam muito, e enquanto o meu trabalho for me deixar entusiasmado como me deixa, é aqui que eu quero continuar. Depois disso, não sei o que é que aí virá. Sei que tenho muita vontade de continuar a fazer engenharia ao mais alto nível. Gostaria também de experimentar outras formas de motorsport. Rally é uma delas, Baja, Dakar, tenho muito sonho de Dakar, mas quero continuar de alguma forma ligado a motorsport, se assim puder ser. Mas enquanto continuar entusiasmado com o meu trabalho na McLaren, é aqui que vou ficar, acho eu. Muito bem. E confirmo aquilo que foi o início da nossa conversa. Não há mais portugueses dentro da McLaren ou ainda há também uma estrutura para uma receptividade também diferente dentro da própria equipa? Chegar um português a uma equipa inglesa? Neste momento, em termos de engenharia, sou o único português. Descobri há pouco tempo que há 2 portugueses que passaram, que conseguiram entrar para a equipa de Rapid Prototyping, ou seja, estão na parte da impressão 3D de peças, que cada vez mais é uma realidade na Fórmula 1. Ou seja, há lá 2 técnicos que são portugueses, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas que sei que existem. E acho que é isso na McLaren. Quando eu entrei, por acaso, havia outro português que entretanto saiu, e neste momento sou o único na parte de engenharia. Muito bem. E a nível laboral, excelentes condições da McLaren? Agora é a altura que ninguém nos ouve. Não, excelentes condições. Esta é uma altura bastante difícil, e quando inicialmente falámos de ter esta conversa, era isso que me deixava um pouco reticente, é que esta altura entre, digamos, no fim do summer shutdown, ali fim de agosto, início de setembro, até
até à altura do primeiro teste são alturas muito complicadas em termos de trabalho, mas eu não me posso queixar das condições de trabalho que me são dadas. Neste momento estou a trabalhar maioritariamente de casa, que também é uma coisa que me agrada bastante, apesar de achar que se acaba por perder um bocado aquele espírito de equipa que há quando vamos todos os dias ao escritório, mas não me posso queixar de todas as condições de trabalho que me são dadas. Muito bem, vamos terminar este apontamento mais uma vez a nível pessoal. Foi isso que motivou a sua presença aqui no 16 Válvulas. Falamos de 2 anos dentro da estrutura da McLaren. Pergunto-lhe qual é um piloto ou que piloto é que pode tê-lo marcado mais. Vamos falar principalmente a nível de McLaren, não vamos olhar para fora, mas vamos perceber dentro da equipa que dê, se calhar, algum feedback para o seu trabalho ou um piloto que se tenha manifestado diferente dos outros. Haverá algum que mereça aqui algum destaque nestes? Não mudou assim tanto. É verdade que não mudou muito nestes 2 anos. Estamos a falar muito de Lando Norris, Daniel Ricciardo e o Carlos Sainz. Serão os 3 pilotos que me vêm à cabeça. Mas pode haver outros pilotos também de ensaios. Eu ainda apanho aqui um pouco, ou seja, quando eu penso em pilotos que marcaram, penso primeiramente no Lando, pela humildade que ele tem, pela forma como ele interage connosco, que é claramente diferenciada dos outros pilotos. Ele é um miúdo, digamos assim, com quem dá gosto estar e trabalhar, mas penso também me marca, por exemplo, o Alonso, que eu já não apanhei, mas que acaba por ainda apanhar um pouco aquilo que era a onda negativa do Alonso e acaba por ir e ouvir alguns debriefs do Alonso e ver a forma como um piloto pode ter muita experiência, muito para dar à equipa, mas acaba por ter um impacto bastante negativo naquilo que é a moral da equipa. E marca-me por isso o Alonso, ou seja, acabei por aprender muito com o feedback que ele dava, mas percebo que para quem aquilo que estivesse não na era equipa... aprendeu muito daquilo que não devia ser dito. É isso, não é? Sim, Percebo mas também isso. ele tem um feedback bastante técnico, e que dá jeito a qualquer engenheiro, mas que percebo que quando eu chego à McLaren já estava só a ser destrutivo e já não estava a ajudar a andar para a frente, digamos assim. E pronto, realço o Lando pela humildade e pela forma de estar. O Daniel claramente muito descontraído em relação a qualquer outro piloto que eu tenha visto no passado. O Sainz marca... O espanholito, nossos vizinhos aqui do lado. O Sainz tinha uma coisa muito boa, que era, muitas vezes acontecia nós estarmos a trabalhar 8, 9 da noite e o Sainz acabava de fazer sessões no simulador e etc. E passava e perguntava como é que nós estávamos e sentava-se e perguntava o que é que nós fazíamos no carro e que parte é que estávamos a fazer andar mais depressa, digamos assim. Era bom nessa interação. Marcam-me principalmente esses. Claro que sim. Parte final, algumas escolhas. Vou tentar perceber, para já, a nível pessoal, qual é o seu carro do dia-a-dia? Mercedes ou um McLaren? Nenhum dos dois. Tenho um MX-5 Mark I, o antigo Mazda. Okay. Neutro. Sim, bastante neutro. Ok. Piloto preferido a nível da história da Fórmula 1? Porque percebo que é também uma paixão sua de muitos anos. Quando se fala de Fórmula 1, um piloto da Fórmula 1. Claramente o Schumacher. A forma como ainda hoje se fala do feedback dele. Era um piloto que era capaz de dar 2 voltas com um carro, entrar na box e preencher 2 páginas de feedback do carro. E isso a mim entusiasma-me muito e do ponto de vista de um engenheiro, acho que não há nada melhor do que isso. Também toda a forma como ele lidava com os mecânicos e com a equipa à volta dele, a forma como ele pegou na Ferrari e mudou completamente a forma de estar e de trabalhar. Acho que poucos pilotos têm essa capacidade e ele de facto teve. E a última pergunta, o piloto português também que o tenha marcado, não necessariamente, sabemos que na McLaren há de facto a nível dos GTs, alguns nomes mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas estamos a falar de um Gonçalo Gomes, Rui Lapa, enfim, há alguns que conduziram para a McLaren, algum português que se realce nas suas escolhas pessoais e que levava para a equipa.
Sim, claramente o Filipe Albuquerque. Não por ser de Coimbra, mas era uma pessoa que eu adorava conhecer a título pessoal mesmo. Parece ser Ainda não, uma pessoa não se incrível. encontrou, ainda não se encontrou com ele. Não, apesar de trabalharmos de alguma forma para o mesmo patrão, que é o Zac Brown, quando É eu isso. represento a United, acabo também por trabalhar para o Zac Brown. Nunca tive a oportunidade de o conhecer, mas era uma pessoa que gostava mesmo de conhecer e um piloto com quem gostava muito de trabalhar no futuro. Muito bem, temos que, no nosso papel 16 válvulas, ajudar a que se encontrem esses dois mundos. Neste caso, João Rodrigues, não vou tomar mais do seu tempo, o tempo é precioso, todos nós sabemos. É feriado aqui em Portugal, mas aí não, portanto é um dia de trabalho normal, portanto não pode aproveitar o feriado. Haverá outros feriados, imagino eu, aí em Inglaterra, e portanto não vou incomodar mais para que continue a trabalhar. Sei que não são horas para isso, mas com certeza o seu horário está ali restrito para algumas datas a cumprir e, portanto, não vou ser eu aqui a incomodar, mas vou agradecer mais uma vez a simpatia, a disponibilidade, de facto, para nos trazer um bocadinho mais do lado dentro da Fórmula 1. Marcamos encontro a qualquer momento, o João, quando quiser, já sabe, é sempre bem-vindo, nem que seja no final de temporada darmos a volta pelas equipas. Já passaram por aqui elementos nas 3 principais equipas, temos portugueses que eu já localizei na Mercedes, como digo mais uma vez, também na Alfa Romeo e agora também na McLaren. Portanto, no final da temporada, quem sabe, fazemos aqui um balanço global em português sobre, de facto, a Fórmula 1. Fica combinado. Combinado, João? Claro que sim, Gonçalo. O gosto foi todo meu e já sabe, sempre que precisar de alguém com quem falar de Fórmula 1, pode contar comigo. Mais um, exatamente. João, muitas felicidades aí na sua carreira. Não se esqueça de trazer sempre no bolso uma bandeira de Portugal, porque sei que é o nosso representante, é o porta-estandarte aí, de facto, em Woking, aproveitar junto com os outros dois, mas que façam, de facto, aí a representação oficial de Portugal. Um grande abraço, boa sorte então para o resto da temporada e marcamos encontro, quem sabe, em breve. Um abraço, uma Muito boa noite. obrigado, Gonçalo. Um abraço, boa E noite. obrigado, boa noite.